Eu não tô com cera alveolada aqui. Depois eu vou ter que vir aqui colocar da cera ainda essa semana, esses enxames. Mas esse enxame aqui, ó, ele ainda não tá 100% completo. Quadrozinho com ovo, perfeito. Vou ser breve, gente, porque está um pouco frio. Outro quadro aqui com ovo. Eu vou levar tudo junto, ó. Falsas realeiras. Bastante, vou desmanchar elas. Então eu já peguei quadro com ovo. Vamos ver se a gente pega alimento agora. Tem que ter cuidado para não levar a abelha rainha, já que a gente está trabalhando com abelhas aderentes. Esse quadro vai desse jeito aqui. Tem um pouco de alimento nele. Chegamos na postura da abelha rainha. Olha só onde é que está ela marcada. Ela vem aqui para o lado, ó, para não ter perigo dela ir junto. E agora, ó, eu posso levar sem nenhum medo. Isso aqui vai como abelhas aderentes. Só falta mais um quadro. Olha só. Bacana, não é mesmo? Alimento, né? Perfeito esse quadro aqui. Então vamos organizar o enxame. Vamos fechar a colmeia porque hoje não tá bom para fazer esse processo. E pronto, né? Concluído. Enxame mãe, enxame filho. Vamos continuar acompanhando o enxame filho, que é o que está aqui, tá bem aqui. E agora eu vou levar ele para o local onde ele vai ficar, e no caso eu vou estar levando ele para perto. Se você tiver alguma dúvida, sugestões, você pode deixar aí nos comentários. Eu espero que você tenha gostado dessa divisão, muito simples, muito fácil. Agora é aguardar que a gente vai mostrar as próximas etapas, porque aqui já foi concluído, trabalhei apenas com abelhas aderentes. Quem vai sair daqui é o enxame filho. Vamos levar ele e deixar ele aqui mesmo, dentro desse apiário, perto.
sou Marcelo Queiroz. Vamos aqui iniciar uma divisão com apenas 2 quadros. E agora vamos abrir a caixa para a gente estar fazendo aqui esse processo. É tudo muito simples, muito fácil, qualquer um pode fazer. Aqui, gente, a gente só tem que ter cuidado em 2 situações que são muito comuns e que, combinado com mais 4 situações, começa a ficar um pouco complicado. Que no caso seria trabalhar com abelhas aderentes, no caso as abelhas com menos de 21 dias de idade, mas principalmente nutrizes, ou então a gente fazer a inversão de caixas, que aí nesse caso a gente vai trabalhar principalmente com abelhas campeiras, que aí elas vão regredir funções e vão tomar de conta da colmeia até que tenha uma rainha. Só que isso parece ser simples, mas não é, gente. Tem uma série de implicações quando a gente fala nessa questão, e ainda combinado com a questão de eu fazer a divisão pela manhã, fazer pela tarde, levar para longe ou levar para perto. No caso, se eu inverter caixas, quem vai para longe ou fica perto é o enxame mãe e quem fica é o filho. Se eu trabalhar com abelhas aderentes, é o contrário, né? Quem vai para perto ou para longe é o enxame filho e o enxame mãe fica no local. Só que a gente vai deixar para falar um pouco mais aprofundado sobre esse assunto na segunda parte do vídeo. Agora a gente vai focar apenas em fazer a divisão, esse processo, e a gente vai iniciar aqui falando aqui a situação que a gente está. Aqui, gente, eu estou dividindo pela tarde, tá? Eu vou inverter caixas e vou levar o enxame mãe para longe. Quem vai ficar aqui no local antigo é o enxame filho. Para isso, ó, como o transporte vai ser agora, o local onde ele vai ficar, eu já vou iniciar colocando a espuma. Eu poderia estar utilizando a tela de escape invertido, com certeza, né? Só, gente, que esse processo aqui é rápido. Além da divisão ser rápida, eu vou levar agora para o local, são aproximadamente 10 km. Então ele vai passar aqui preso mais ou menos meia hora no máximo. E aí depois de fechar, eu vou inverter logo. Vou logo aqui essa telha. Aqui, gente, tá serenando um pouco, mas eu estou em uma área coberta. Então não vai molhar as caixas, não vai molhar crias. No máximo vai estar molhando eu, porque eu estou me deslocando e acabo levando chuva, sereno no caso, um sereninho, uma neblina. Mas você jamais pode deixar as crias, principalmente, molharem, tá? Então, já organizamos. Agora vamos para a parte que interessa, né? Que é escolher os quadros. No caso, essa divisão vai ser com 2 quadros. Aqui eu estou com 2 lâminas de cera, porque eu vou pegar 2 quadros aqui e eu vou devolver esses 2 quadros. A gente vai dar preferência por ele estar pegando quadros, principalmente com lava e ovo, principalmente ovo, e também pelo menos um quadro com alimento. Esse tipozinho de divisão, gente, é muito bom quando a gente tem que fazer transporte, bem como a divisão com um quadro. Como é pela tarde, não vai voltar muitas campeiras, o enxame mãe não fica muito fraco. Passinha aqui por cima, para deixar elas dentro da caixa. E o enxame filho também nesse caso aqui vai ficar forte, porque está indo para longe, no final da tarde. Então a gente vai estar aqui escolhendo o quadro.
aqui, ó, uma lâmina de cera que elas não puxaram ainda, então eu não vou pegar essa. Esse quadro aqui tem principalmente alimento. Aqui, vou ter que ter esse cuidado. Então a gente já pegou de alimento, né? Então agora só mais um quadro aqui. De preferência que tenha ovo. Não pode ser esse quadro porque é alimento. Também tem que ter cuidado aqui, gente, com a abelha rainha, para ela não ficar aqui. Porque se ela ficar, complica um pouco a nossa vida. Pode ser esse quadro aqui, ó, porque tem ovo. Então vamos dar uma chacoalhada aqui para não ter perigo da abelha rainha vir. E eu vou colocar ele aqui, ó, colado na parede. Esse quadro aqui. E aqui eu vou fechar, né, com lâmina de cera. Enxame mãe, que é o que vai sair. Por que eu não deixo sem a cera, gente? Porque transporte é bom sempre estar completo, nem que seja só o quadro limpo, mas é bom estar completo para no transporte não entortar a cera, quebrar quadros. Esse quadro aqui, gente, por enquanto vai ficar só com 2 quadros mesmo. Eu poderia colocar aqui uma lâmina de cera, mas no momento estou sem aqui. Mas isso em breve, provavelmente na próxima revisão, a gente já coloca aqui a lâmina de cera. Por enquanto elas não vão trabalhar, no máximo vão pegar alimento na natureza. E aí dá tempo a gente providenciar a lâmina de cera. Mas é bom sempre deixar pelo menos esses dois quadros aqui protegido com cera. Eu sempre gosto de fazer isso quando eu faço com poucos quadros. Sem falar que fica cera para elas começarem a trabalhar. Então vamos fechar os enxames. Esse aqui é o enxame filho. Ele pode se transformar em enxame mãe só se eventualmente a abelha rainha vier para cá. Mas espera-se que a abelha rainha esteja aqui dentro. Fumacinha por cima. E a gente também fecha esse enxame aqui. Então, gente, esse enxame aqui, que é o enxame mãe, ele vai sair daqui e vai para outro local, um local longe, 10 quilômetros aproximadamente, ou seja, não volta a abelha. É sempre bom o apicultor ter isso em mente, sempre que ele faz uma divisão. E aí, gente, ainda ficou faltando a gente falar, né, sobre a questão de dividir e levar para perto, dividir e levar para longe, trabalhar com abelhas aderentes, abelhas que no caso são as abelhas nutrizes, ou inverter as caixas. E é interessante o apicultor ter isso em mente, ele ter consciência disso, porque dependendo de como está a situação dele, que no meu caso aqui está no período de florada, ele tem que tomar algumas atitudes bem interessantes para que ele não venha a ter problema com um dos 2 enxames, porque quando você divide um enxame, são os 2 enxames que vão ficar numa situação delicada. E aí, né, isso seria, né, você optar e trabalhar com abelhas aderentes, que são essas abelhas que têm menos de 21 dias de idade, principalmente abelhas nutrizes, mas também tem faxineiras, guardas, engenheiras, aqui dentro da colmeia, mas principalmente as nutrizes, que são as abelhas mais importantes para a divisão. E aí quando você leva para longe, você tem que ter cuidado, porque pode ser que volte muitas abelhas, independente de você inverter ou não as caixas, trabalhar com abelhas aderentes ou não, pode ser que volte se você deixar perto. E se você levar para longe, você não vai ter muito esse problema de retorno de campeiras.
Já se você fizer pela manhã, você tem que ter consciência que boa parte das abelhas estão no mato, coletando néctar, pólen, resina. E no período da tarde é o contrário, né? Elas estão na caixa. Logo, quando você divide, vai ter ali muitas abelhas misturadas com as mais diferentes funções. E aí você tem que ter mais cuidado ainda, principalmente se você divide e deixa perto, porque retorna muito. E a minha situação aqui, né? Só reforçando mais uma vez. Aqui, gente, eu estou fazendo essa divisão em um horário, período da tarde. Inclusive deu uma chuvinha, mas eu estou numa área coberta. Não é bom a gente estar abrindo colmeias em dia de chuva ou neblina, mas eu estou numa área coberta. Esse enxame eu estou trabalhando com a inversão de caixas, ou seja, aqui vai ficar campeiras, e a gente espera que elas regridam funções para elas cuidarem, puxar as realeiras, tomar de conta da colmeia, formando assim uma nova colmeia. Nas próximas etapas a gente vai estar abrindo, vai estar fazendo a revisão, e aí eu me aprofundo um pouco mais dessa questão de levar para longe, deixar perto, deixar longe, você fazer a divisão pela manhã, fazer a divisão pela tarde, trabalhar com abelhas aderentes ou inverter caixas. Porque, gente, falando assim parece simples, mas quando você combina essas situações, dá 8 possibilidades diferentes. É por isso que tem gente que diz assim: ah, Marcelo, eu fiz uma divisão do jeito que tu mostrou e não deu certo. O que é que pode ter acontecido? Você pode estar dentro de uma dessas 8 situações. Então eu vou estar explicando melhor o que é trabalhar com abelhas aderentes, o que é inverter caixas. Vou explicar o que é que implica fazer a divisão pela tarde, fazer a divisão pela manhã, bem como levar para perto e para longe. Então aqui a gente dá por concluído. Não se esquece de fazer sua inscrição no canal. Também curte o vídeo, isso é muito importante para você se tornar relevante. E com isso você ter os nossos conteúdos recomendados. Dúvidas e sugestões deixe aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God. Bom, gente, chegamos na colmeia. Só que antes da gente iniciar o processo de divisão, é interessante a gente conversar algumas coisas que são muito importantes, que é do que diz respeito a inverter as caixas ou trabalhar com abelhas aderentes. E antes de dividir uma colmeia, a primeira coisa que tem que ser definida, compreendida, é isso: é trabalhar com abelhas aderentes ou inversão de caixas. Entender isso é muito importante. E aqui vamos começar pelas abelhas aderentes. Abelhas aderentes são abelhas com menos de 22 dias de vida. São abelhas que vão produzir geleia real, alimentar e cuidar das larvas. Nessas condições temos abelhas de várias idades, realizando diferentes funções. De 1 a 5 dias de vida, no caso a gente considera como faxineiras. Elas realizam a limpeza dos alvéolos e de abelhas recém-nascidas dentro da colmeia. De 6 a 10 dias de vida são as nutrizes. Elas cuidam da alimentação das larvas em desenvolvimento. Nesse estágio elas apresentam grande desenvolvimento das glândulas hipofaringianas e mandibulares, produtoras de geleia real. De 11 a 17 dias de vida são as engenheiras. Elas produzem cera para a construção de favos quando há glândulas seríferas. Além disso, recebem e desidratam um néctar trazido pelas campeiras, elaborando mel e estocando o pólen nos favos. A gente também tem as abelhas que estão aí de 18 a 21 dias de vida, prestes a virar campeiras, que são denominadas de guardas. Essas abelhas realizam a defesa da colmeia. Nessa fase, as operárias apresentam os órgãos de defesa bem desenvolvido com grande acúmulo de veneno,
podem também participar do controle de temperatura da colmeia. São essas abelhas que vão puxar as realeiras, produzir geleia real, alimentar e cuidar das larvas. Na divisão de colmeia com abelhas aderentes, são as nutrizes, que são abelhas de 6 a 10 dias de vida, as mais importantes. Nesse estágio, elas apresentam grande desenvolvimento das glândulas hipofaringianas e mandibulares, produtoras de geleia real. Então isso é trabalhar com abelhas aderentes, abelhas que não voam. Vai ter faxineiras, nutrizes, engenheiras e guardas. Sendo que as principais aqui são as nutrizes, porque apresentam as glândulas hipofaringianas e mandibulares bem desenvolvidas para a produção de geleia real, que é o que a gente precisa nesse primeiro momento. Só que eu também tenho a opção de trabalhar com a inversão de caixas. E aí, no caso, o principal grupo de abelhas que ficam são as operárias. São abelhas com mais de 22 dias de vida. E aqui uma informação muito importante. Uma abelha operária em período de grande esflorada vive aproximadamente 35 dias. No entanto, sua vida média fica entre 40 a 60 dias e varia em função da quantidade e distância do alimento a ser colhido, como também com as condições climáticas e com a época do ano. Só especificando um pouco mais, as operárias, que são abelhas com mais de 22 dias de idade até a morte, que no caso elas realizam coleta de pólen, resina e água, quando são denominadas também de campeiras. Na divisão de colmeia com abelhas aderentes, são essas abelhas operárias, principalmente, que vão puxar realeiras, produzir geleia real, alimentar e cuidar das larvas. Neste caso, as abelhas campeiras vão regredir funções para lidar com isso, fazendo a limpeza da colmeia, nutrindo as crias, puxando cera e defendendo a colmeia. Só, gente, que só isso não basta. Tem outras coisas que também são muito importantes, que é do que diz respeito a fazer a divisão pela manhã, pela tarde, levar para longe ou deixar perto. E aqui é até um pouco complicado, porque quando eu relaciono isso com trabalhar com abelhas aderentes ou inverter caixas, eu tenho 8 combinações diferentes que você pode estar inserido em uma delas quando vai fazer uma divisão. E se você acha que isso não importa em uma divisão, saiba que sim, isso importa, importa muito. Na divisão pela manhã, poucas campeiras estão na caixa. Dividir pela tarde, muitas campeiras estão na caixa. Na divisão levando para longe, mais de 5 km, campeiras não voltam. Deixar perto, menos de 3 km, todas as campeiras voltam. E aqui agora eu vou complicar um pouco mais, porque podemos ter mais de 8 situações diferentes ao dividir uma colmeia. Levando em consideração dividir pela manhã ou à tarde, levar para perto ou para longe. Fazer isso com inversão de caixas ou trabalhando com abelhas aderentes. No caso, quando a gente faz inversão de caixas, a gente trabalha com abelhas campeiras. E tudo isso, gente, é muito importante. Então aqui eu tenho 8 situações diferentes. Claro que a minha situação aqui, ela é bem particular desse momento. Pode ser que quando você vai fazer a sua divisão, seja totalmente diferente essa situação. Então vamos aqui bem rapidinho passar por essas 8 situações, porque pode ser que quando você vai dividir, você esteja inserido em uma delas. E a primeira, gente, situação é dividir pela manhã com inversão de caixas, levando o enxame mãe para longe. Neste caso, muitas abelhas campeiras estão fora da colmeia. Poucas campeiras voltam com a caixa mãe. Nenhuma campeira volta no dia seguinte, porque está longe. E o enxame mãe fica forte. E também o enxame filho fica forte. Principalmente se você tiver o cuidado de se certificar que está pegando muitas abelhas aderentes também. Já a segunda situação é você fazer a divisão pela manhã, inverter as caixas e levar o enxame mãe para perto, deixar o enxame mãe perto. E aí, gente, nesse caso, muitas abelhas campeiras estão fora da colmeia, poucas campeiras vão com a caixa mãe, todas as campeiras voltam no dia seguinte, o enxame mãe fica fraco e o enxame filho, geralmente ele tende a ficar mais forte, porque como você trabalha com inversão de caixas, quem fica é o enxame filho, o enxame mãe vai embora. Como ele está perto, as campeiras voltam e ele acaba ficando forte. Já a terceira situação desse tipo de divisão, se você levar isso em consideração,
seria dividir pela tarde com a inversão de caixa, levando o enxame mãe para longe. E aí, né, aqui a gente vai ter muitas campeiras na colmeia. Muitas campeiras vão com a caixa mãe, nenhuma campeira volta no dia seguinte. Enxame mãe, ele tende a ficar forte e o enxame filho, ele tende a ficar um pouco fraco. No caso, a quarta situação é fazer a divisão pela tarde com inversão de caixas, deixando o enxame mãe perto. E aí, né, muitas abelhas campeiras estão na colmeia, porque é tarde, geralmente o movimento é maior pela manhã. Muitas campeiras vão com a caixa mãe, quando você fazer esse processo. Todas as campeiras, elas tendem a voltar no dia seguinte. Enxame mãe tende a ficar fraco, o enxame filho tende a ficar forte nesse caso. E aí a gente tem a quinta situação, né, que seria fazer essa divisão pela manhã, só que com abelhas aderentes, levando o enxame filho para longe. E aí nesse caso, muitas abelhas campeiras estão fora da colmeia, poucas campeiras vão com a caixa filha, nenhuma campeira volta no dia seguinte, enxame mãe fica forte e o enxame filho fica forte. Já a sexta situação, que seria a divisão pela manhã com abelhas aderentes, só que levando o enxame filho, deixando o enxame filho perto. E aí, muitas abelhas campeiras fora da colmeia, porque é pelo período da manhã, poucas campeiras vão com a caixa filha, todas as campeiras voltam no dia seguinte, enxame mãe ele tende a ficar forte, já o enxame filho ele tende a ficar fraco, porque as campeiras elas tendem a voltar. E aí a gente tem a sétima situação, que seria você fazer a divisão pela tarde com abelhas aderentes, levando o enxame filho para longe. E aí, né, você vai ter muitas abelhas campeiras na colmeia, muitas campeiras vão com a caixa mãe, campeiras não voltam no dia seguinte, o enxame mãe fica forte, o enxame filho também fica forte. E aqui, gente, essa é a situação em que eu estou dividindo essa colmeia. Isso é interessante porque às vezes você mesmo seguindo o passo a passo que a gente mostra, que eu diria assim do básico, do essencial, mas não leva isso em consideração e aí a divisão não dá certo. Então essa é a minha condição, eu estou dividindo essa colmeia pela tarde, eu vou trabalhar apenas com abelhas aderentes, que a gente vai separar no caso aqui com 22 dias, e a gente vai levar o enxame filho para longe, e o enxame mãe vai ficar aqui no local antigo. E aí a gente tem essas situações prováveis que podem acontecer aqui, né? Ou melhor, é o mais provável que a gente observe isso. Claro que pode ter as variações aí, mas a tendência é que muitas abelhas campeiras estejam na caixa agora, por exemplo, no momento da divisão. Muitas campeiras vão com a caixa mãe, as campeiras elas não vão voltar no dia seguinte, porque eu vou levar para longe. O enxame mãe fica forte nesse caso, e o enxame filho também ele tende a ficar forte. E aí, né, a última situação, que é você fazer uma divisão pela tarde com abelhas aderentes, deixando o enxame filho perto. Muitas abelhas campeiras, nesse caso, elas estão na colmeia. Muitas campeiras elas tendem a voltar no dia seguinte. Muitas campeiras vão com a caixa mãe. Todas as campeiras elas tendem a voltar no dia seguinte. Já o enxame mãe fica forte e o enxame filho ele tende a ficar fraco, porque é perto e no caso as campeiras que forem ali, elas tendem a voltar. Mas assim, gente, se você não quiser levar isso em consideração, no geral, caso não queira observar esses pontos, o mais importante é sempre dividir colmeias fortes no período de florada, pegar muitas abelhas aderentes, quando você separar nesse caso, independente de inverter ou não, e levar para longe. Se você seguir esse último conselho aqui, dificilmente você vai errar. Claro que se você levar em consideração esses pontos, isso significa dizer que você está dominando qualquer tipo de divisão em qualquer situação. Agora eu vou abrir a colmeia e vamos escolher os quadros certos para podermos fazer a divisão da forma correta, montando corretamente. E aqui, gente, precisamos, nesse caso aqui, de alguns materiais, que seria um ninho, que é o que está embaixo da melgueira aqui, com 10 lâminas de cera alveolada, uma melgueira também com cera alveolada, no caso aqui, ó, tá com cera, uma tela excluidora que está aqui embaixo, quando eu estiver montando a gente vê melhor isso, uma colmeia forte, que é aquela colmeia lá, que a gente vai estar dividindo ela.
E essa questão, gente, dela estar forte, no caso da divisão em X, é necessário, é muito importante isso. E aí, na hora de montar, existe uma forma correta da gente estar fazendo essa montagem. Inclusive, a gente tem que escolher os quadros certos. No caso, são 5 quadros que sobe e 5 quadros fica, sendo que também fica 5 quadros com cera alveolada e 5 quadros com cera alveolada sobe. E aí, no caso, a gente tem que pegar pelo menos 2 quadros com ovo e lavas, ou pode ser 2 quadros mistos, ou até mais quadros mistos, e pegar pelo menos 3 quadros com alimento energético e proteico. Também pode ser quadros mistos. E aí, né, vem a montagem. Na hora da montagem, eu vou explicar aqui um pouco mais para a gente não se perder tanto quando a gente estiver montando. E aí, né, para montar, a gente vai fixar uma como frente, um desses lados aqui da colmeia, que no caso aqui a gente já está fixando como frente, esse lado aqui, a outra também, no caso é a frente da colmeia. A gente vai fixar isso, isso é importante para vocês entenderem o que é que vai ser feito. Em uma das colmeias, a gente vai organizar tudo do lado direito e na outra do lado esquerdo. Pode ser que a gente inverta isso, mas é importante seguir isso, porque quando a gente colocar um ninho sobre o outro, sobre no caso a melgueira e a tela excluidora, essa cera alveolada tem que ficar sobreposta às ceras que já estão puxadas, com lavas, ovo e alimento. E aí a gente vai organizar os 5 quadros com ovos, lava, ovos no centro e vai em ambos os ninhos lateralmente. Depois a gente vai preencher isso em ambas as colmeias com os 5 quadros com cera alveolada e colocar a tela prendendo a rainha embaixo e colocar a melgueira. E aí, né, a gente vem com o sobreninho, com os quadros principalmente com ovo, com lavas que a gente pegou o alimento e vai colocar sobre a melgueira, só que tendo o cuidado de deixar a cera alveolada sobreposta à cera que já está puxada com alimentos, lavas e ovos. Isso é muito importante. E aí, né, que forma o X. Então a gente vai fazer essa montagem e na segunda etapa ou terceira, a gente pode ver isso depois, eu quero falar, né, dar algumas dicas, cuidados que é importante você ter e situações, porque muitas vezes as pessoas perguntam com quanto dia uma princesa nasce. Só, gente, que ela pode nascer com 15, 16 dias, mas ela também pode nascer um pouco antes, porque pode ser que ela já puxe hoje de uma larva, de um dia. E aí a gente pode subtrair 3 dias e ela vai nascer aí com algo em torno de 12, 13 dias. Isso pode acontecer e a gente vai entender isso depois. Depois eu explico por que que isso pode acontecer e quando isso acontece. Então, agora a gente vai abrir a colmeia e a gente vai fazer essa montagem aqui, passo a passo. Colocar aqui as luvas, muito importante. Esse enxame aqui, gente, ele está um pouco forte. Então ele tende a ser um pouco agressivo. Esse tipo de montagem a gente acaba demorando um pouco, mexendo muito. Isso também irrita muitas abelhas. E não ache estranho se tiver alguma abelha aí na lente da câmera. Vou colocar logo aqui bastante fumaça. O fumegador acender novamente, que já estava quase apagado. E aqui, gente, ó, a gente tem a melgueira. Vou tirar ela daqui, vou colocá-la aqui na lateral. A gente vai utilizar ela, ela está com 10 lâminas de cera alveolada. E aqui a gente tem outro ninho com 10 quadros de cera alveolada. A gente vai tirar a metade desse lado aqui. Porque é para cá que a gente vai trazer os 5 quadros que a gente deseja estar trazendo com as características que a gente já comentou. Só que a gente pode aqui pegar, na sua maioria, quadros mistos. Só que claro, né? Se tiver bem definido quadros com ovos, principalmente os quadros com ovo, a gente vai pegar pelo menos 2
e 3 quadros com alimentos. Mas pode ser quadros mistos também. Como eu falei, gente, aqui eu estou fazendo a divisão pela tarde, então tem muita abelha campeira na colmeia. O enxame tende a ser um pouco agressivo. Enquanto eu estava conversando com vocês, eu estava colocando fumaça, então pode ser que a gente tenha quebrado um pouco essa agressividade. Essa rainha não está na tampa. E aqui a gente tem que ter o maior cuidado para não trazer a rainha nesse momento. E aqui a gente vai começar. Vou pegar esse quadro aqui da lateral, provavelmente com quadro com alimento. Outro quadro aqui. Esse quadro, gente, tem um pouco, mas tem um pouco aqui nas cabeças. A gente vai ver se acha um quadro melhor aqui. Esse quadro aqui está um pouco misto. Vai trazer ele. Até o momento pegamos 3 quadros. E esse quadro aqui sim, gente, tem bastante ovo, tem bastante lava. Vou balançar para não ter perigo a gente fazer a abelha rainha junto. E aqui, gente, eu vou puxar esse quadro aqui da lateral. Porque creio eu que tenha mais alimento. Tá um alimento assim ralo. Mas é alimento. Organizar o enxame agora. No caso, esses quadros aqui vão ficar aqui na lateral. E a gente vai preencher o restante aqui, ó, com cera.
Agora, gente, a gente começa a montagem para fechar a colmeia. Primeiro vem a tela. Lembrando, gente, que aqui a cera alveolada está do lado esquerdo. Cera puxada, lavas, ovos, crias, do lado direito. E aqui, inverso. Do lado direito está a cera alveolada, do lado esquerdo a cera já puxada. Quando eu sobrepor, ela fica sobreposta. A cera alveolada em relação à cera já puxada. Agora é importante a gente vir com a melguira. E aí a gente coloca o sobreninho e fecha. Aqui, gente, eu vi a abelha rainha aqui fora na lateral. Existe uma chance dela ter vindo pra cá. Se ela tiver vindo pra cá, elas vão puxar as realeiras embaixo. E aí eu tenho que estar atento para quando eu vir fazer a revisão daqui a 5, 7 dias, verificar se elas puxaram embaixo ou em cima. Mas a gente sempre prioriza que elas puxem embaixo. Eu ainda vou ver se a rainha não está aqui em algum canto, porque é importante a gente ter esse cuidado agora. Então aqui, ó, o fundo e a tampa, a gente só vai utilizar eles daqui a 22 dias. Então pode ficar aqui em cima da colmeia mesmo, porque depois a gente utiliza. Então a gente finaliza essa primeira etapa da divisão em X. Lembrando sempre de levar em consideração trabalhar com abelhas aderentes ou inversão de caixa, levar para longe, deixar perto, fazer pela manhã, fazer pela tarde, porque isso também é importante. Mas no nosso caso aqui, a gente está fazendo pela tarde, vai levar para longe, vai trabalhar apenas com abelhas aderentes. Então, gente, fica assim, né? Processo finalizado. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Lembrando que na próxima etapa eu vou explicar, passar alguns cuidados e falar também de algumas situações, porque essa rainha pode nascer com 33 dias ou um pouco antes. E cada situação dessa a gente tem que levar em consideração algumas coisas, ok? Então, era isso aí. Não se esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo e até o próximo.